Roma. Ano 82 depois de Cristo. O sol queima sobre as arquibancadas de mármore. 50.000 gargantas rugem como um único monstro. No centro da arena, uma porta se abre lentamente. Um rugido e não humano. Os olhos do público brilham. O condenado treme. O que você está prestes a descobrir não se parece com nada que você tenha ouvido antes. Porque o Coliseu, essa maravilha arquitetônica que hoje atrai turistas, foi na verdade o teatro de horrores mais ambicioso já construído. Aqui não se tratava apenas de lutas. Aqui se moldava o poder à base de sangue. Você sabia que havia animais treinados não apenas para matar e mais para violar humanos em rituais dedicados aos deuses? Que um homem foi forçado a representar Prometeu enquanto uma águia devorava seu fígado e de verdade. E que houve uma execução tão cruel com elefantes que o público, pela primeira vez, gritou por piedade e pelas bestas. Hoje não vamos falar de gladiadores com honra. Vamos falar do lado mais doentio do Coliseu. Dos jogos que ultrapassaram todos os limites. E dos homens, mulheres e crianças que morreram por diversão. Fique até o final, porque a última história vai mudar a sua forma de ver a história humana para sempre. Antes de julgar Roma, é preciso entendê-la primeiro. O império não se sustentava apenas com exércitos e leis. Ele se sustentava com algo muito mais poderoso, o espetáculo. E não qualquer espetáculo, e mais um que colocasse o povo diante da morte, a dominasse e a aplaudisse. Os imperadores sabiam que enquanto o povo tivesse pão e circo, não haveria rebelião. Assim nasceu o Coliseu, uma máquina perfeita para manter o povo distraído, submisso e sedento por sangue. Mas isso ia além do entretenimento. Era propaganda pura. Cada execução, cada luta, cada grito de agonia era uma mensagem: Roma manda. Roma decide quem vive e quem morre. Ao contrário dos gregos, que buscavam a glória atlética, ou dos celtas, que cantavam sobre seus heróis, os romanos transformaram a violência em arte estatal. Em sua cultura, o sofrimento alheio não era uma tragédia e era parte da ordem natural. E quanto mais cruel fosse o espetáculo, mais forte parecia o império. Parece exagerado? Pense nisso, o que te entretém hoje. Quanto sofrimento alheio você consome sem perceber? Talvez, e só talvez, e nosso Coliseu ainda esteja vivo. No coração do Coliseu, não só homens morriam. Criaturas selvagens também morriam e muitas vezes, elas eram as verdadeiras protagonistas do espetáculo. Por trás de cada fera que pisava a arena, havia um algoz silencioso, o bestiário. Um homem treinado para provocar, torturar e manipular animais até torná-los armas. Mas alguns iam além. Como Carpóforo, por exemplo. Um escravo que se tornou uma lenda. Dizia-se que ele podia matar um javali, um urso, um leopardo e um leão em uma única tarde. Não com espadas, mas com suas próprias mãos. Impressionante? Espera aí. Ele também ensinava seus animais a obedecer a ordens desumanas. Conta-se que ele treinou um rinoceronte para lutar ao seu lado. Que formou um exército de feras. Que até fez com que certos animais cometessem atos sexuais com humanos e como ritual de adoração ao deus Júpiter. Porque em Roma, o impensável se tornava possível. E quanto mais grotesco fosse o ato, mais forte era o aplauso. Mas não era só Carpóforo. Havia águias treinadas para arrancar vísceras humanas, leões que seguiam comandos como cães de guerra, e panteras que dançavam antes de matar. Não era um zoológico. Era um inferno disfarçado de teatro. Um lugar onde a linha entre civilização e barbárie se rompia a cada rugido. Roma imperial não só matava e representava. O Coliseu se tornou um palco onde os mitos mais sombrios ganhavam vida. Mas não com atores ou efeitos especiais. Com sangue real. Com corpos reais. Quer ver Prometeu acorrentado enquanto uma águia lhe devora o fígado? Sem problemas. Um condenado será o corpo e uma águia treinada, a punição. Quer ver Hércules vencendo um gigante? Claro. Só precisa costurar os torsos de soldados amputados e fazer o imperador Cômodo descer a arena para matá-los um por um.
Tudo valia, desde que o resultado fosse deslumbrante. Porque, no fundo, não se tratava de religião ou arte. Tratava-se de poder. De fazer o imperador se mostrar como um deus vivo. De fazer com que os mitos não fossem apenas lendas e mais verdades encarnadas na dor humana. E o público aplaudia. Não por ignorância. Mas porque acreditavam que era assim que deveria ser. Porque cada cena reforçava a ideia de que Roma era o centro do universo e todos os outros, simples atores descartáveis. Até onde vai o fanatismo quando a fantasia e a violência se tornam uma só? No Coliseu, e não havia ficção. Só brutalidade ritualizada. Nem todos os que entravam no Coliseu sabiam por que estavam lá. E nem todos eram humanos. Roma trazia animais dos cantos mais distantes do mundo conhecido, elefantes da África, leões do Atlas, ursos dos Balcãs, rinocerontes, tigres e até girafas. Não eram simples curiosidades. Eram ferramentas de morte. Mas também, vítimas. Os elefantes, por exemplo, eram treinados para fazer acrobacias, se curvar diante do imperador, dançar. E, no entanto, também eram usados para esmagar condenados vivos enquanto o público ria. Até que um dia, 18 elefantes se recusaram a obedecer. Romperam a cerca. Tentaram escapar. A multidão gritou, não de excitação e mais de pânico. E pela primeira vez, o espetáculo não foi aplaudido. Pediu-se piedade. Naquele dia, os elefantes foram mortos pelos gladiadores. E Roma aprendeu algo: o público podia se importar e se visse inteligência nos olhos de uma besta. Os leões, por outro lado, eram temidos e venerados. O leão da barbária, uma subespécie africana hoje quase extinta, media 3 metros e pesava 200 quilos. Um único leão chegou a matar mais de 200 homens na arena. Júlio César organizou caçadas com 400 leões apenas para demonstrar poder. Cômodo os executava com as mãos nuas. Para ele, eram troféus vivos. Mas a cada rugido, a cada tentativa de fuga, a cada olhar de angústia, aqueles animais lembravam o povo de algo. Que mesmo no auge do império, existiam criaturas que não podiam ser domesticadas. Havia mortes e havia humilhações. E no Coliseu, nem todas as vítimas eram iguais. Os romanos faziam a distinção entre morrer como gladiador e morrer como escória. A estes últimos chamavam de summinis, escravos, criminosos, estrangeiros sem direitos, cristãos. Eles não mereciam nem espada nem escudo. Apenas uma morte degradante, diante de milhares de olhos famintos por violência. Foi assim que nasceu a damnatio ad bestias, a condenação de morrer devorado por animais. E um dos seus espetáculos mais infames, o jogo da gangorra. Imagine isto, uma dúzia de condenados acorrentados, nus, tremendo sob o sol. À frente deles, gangorras de madeira, idênticas às de um parquinho, e mais com um propósito letal. Quando um subia, o outro descia. E das armadilhas surgiam as bestas, leões, ursos, javalis. Os condenados tentavam desviar das garras saltando, e mais sabiam que, tarde ou cedo, desceriam. E ao descer, a morte os esperava com presas. Não era uma punição. Era uma coreografia do sofrimento. Desenhada para fazer rir. Desenhada para ensinar uma lição. Você não vale nada. Sua dor faz parte do show. E assim, entre aplausos e risadas, os últimos vestígios de humanidade eram apagados. Alguns entravam chorando. Outros, em silêncio. Mas alguns poucos, decidiram nunca entrar. Em um lugar onde a vontade humana era destruída todos os dias, houve quem usasse seu último poder. O de escolher como morrer. O filósofo Sêneca conta a história de um prisioneiro germânico que engoliu uma esponja de latrina para se sufocar, evitando assim o espetáculo que os romanos queriam fazer de seu corpo. Outro, ao ser levado em um carro para a arena, enfiou a cabeça entre os raios da roda. Morreu instantaneamente. Ele preferiu o estalo dos ossos ao rugido da multidão. Mas o caso mais assustador é o de 29 prisioneiros saxões. Fechados na noite anterior à sua execução, decidiram se estrangular entre si.
um por um. Até que restou apenas um. E ninguém sabe como ele morreu. Só que ele não pisou a arena. Esses não foram simples suicídios. Foram atos de rebeldia. Testemunhos silenciosos de que, mesmo diante do poder absoluto, o espírito humano pode dizer basta. E embora suas mortes não tivessem público, suas decisões continuam a ressoar como gritos de dignidade no meio do silêncio mais brutal. O Coliseu foi construído para demonstrar a força de Roma. Mas, ironicamente, também foi onde começou sua fraqueza. Durante décadas, os imperadores usaram a arena para esmagar uma ameaça que crescia nas sombras, o cristianismo. Uma fé que não adorava o imperador, nem temia a morte. Os cristãos eram enviados para a arena nus, acorrentados, indefesos. E ainda assim, não gritavam. Rezavam. Cantavam. Perdoavam aqueles que os lançavam às feras. O espetáculo, projetado para incutir medo, e começou a provocar admiração. O povo, acostumado a ver sangue, começou a ver algo mais. Uma fé que não se quebrava, nem mesmo sob as garras de um leão. O que começou como uma execução pública, se transformou em um testemunho espiritual. E assim, um por um, os romanos começaram a se perguntar: quem tem mais poder, o que mata, ou o que morre perdoando? O sangue dos mártires não apagou o cristianismo. Ele o acendeu. E com o tempo, esse fogo derreteu os alicerces do império. Quando o Coliseu deixou de ser útil para controlar o povo, Roma foi forçada a buscar outra forma de governar. E nunca mais foi a mesma. Toda civilização tem uma parte de sua história que prefere esconder. No caso de Roma, esse lado sombrio se manifestou com brutalidade no Coliseu. Um monumento impressionante por fora, mas por dentro, foi o cenário de uma das expressões mais extremas do poder sem limites em transformar a morte em espetáculo. Hoje, caminhamos por ele com espanto, admiramos sua arquitetura, e o fotografamos como se fosse apenas um cartão postal antigo. Mas o que muito poucos lembram é que cada pedra foi testemunha de gritos reais, de vidas perdidas por simples entretenimento, de uma multidão que aplaudia enquanto pessoas e animais eram sacrificados diante de seus olhos. O Coliseu não foi apenas um anfiteatro, foi uma ferramenta política, um símbolo de controle e uma janela para a mentalidade de uma sociedade que naturalizou o sofrimento alheio. E, embora o tempo tenha apagado os corpos e silenciado as feras, seu legado permanece vivo. Porque, embora não haja mais leões na arena, a fascinação pela dor do outro não desapareceu. Hoje, a violência é filmada, compartilhada e se torna viral. Trocamos o mármore pelas telas, mas ainda olhamos. E muitas vezes, ainda aplaudimos. Será que realmente evoluímos ou simplesmente disfarçamos nossos próprios coliseus com luzes modernas e discursos vazios? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. A história não está aqui para que a admiremos de longe, mas para que nos confrontemos com ela. E se ignorarmos o que fomos, corremos o risco de repetir isso sem nem perceber. Então, nos diga, o que mais te impactou em tudo isso? Qual dessas histórias você acha que todo mundo deveria conhecer? Deixe seu comentário, e se este vídeo fez você refletir, compartilhe. Porque o Coliseu não é apenas ruínas em Roma. É um reflexo do que somos capazes de fazer quando paramos de valorizar a vida. Se este vídeo fez você refletir, nos conte nos comentários qual história mais te impactou. Você acha que algum dia poderíamos repetir algo assim, sob outra forma? Adoraríamos ler sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana trazemos conteúdos como esse, que não apenas informam, mas nos obrigam a olhar a história com novos olhos. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que o Coliseu foi apenas mais um monumento. Porque entender o passado é a única maneira de evitar repeti-lo. Obrigado por nos acompanhar. E lembre-se: nem tudo o que foi enterrado está realmente morto.